Odiada e amada, Brasília é uma cidade curiosa. Desde seu início, recebeu homenagens de toda sorte, artísticas, desde as críticas mais ferrenhas de sambas, o Billy Blanc chegou a fazer samba contra Brasília, até a grande Sinfonia da Alvorada, feita pelo Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, que em princípio não foi tocada. O Vinícius dizia que a sinfonia esperava por tempos mais inteligentes para ser executada. Mas a cidade acabou se consolidando e tem sua poética, sua literatura, sua alma. Um desses representantes, eu acho que talvez o maior representante desta alma brasiliense é o Nicolas Berr, o poeta que elegeu a cidade como sua temática primária e primordial, né? E é um poeta que acaba tirando da cidade a sua secura, dando à cidade a sua lírica. É interessante ouvir o que tem a dizer Nicolas Berr. Naquela noite, Suzana estava mais W3 do que nunca. Toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser super quadra assim, lá na minha cama. Brasilíada. Brasília sempre foi seu tema de predileção, toda a sua trajetória poética, ela se prende muito à cidade, né? Naturalmente é uma paixão platônica. Como é essa arquitetura de trabalhar esse tema? É um tema amplo, mas... No fundo é uma obsessão boa, não é patológica, não é doentia, é uma obsessão boa que eu cultivo, né? Eu comecei a escrever muito cedo, quando eu cheguei aqui em Brasília, e os temas não eram Brasília, eram temas de adolescência, temas existenciais, mas eu fui aos poucos indo para esse nicho, digamos, né? Preenchendo esse espaço de escrever sobre Brasília, porque eu achava fácil. Hoje não acho mais tanto. Eu achava muito fácil escrever sobre Brasília, porque Brasília ainda é, em termos, uma folha em branco, né? Se escreveu pouco sobre Brasília e eu tive a sorte, eu acho que foi sorte, chegar aqui, eu com 14, 15 anos, e a cidade com 14 anos, e você escrever sobre a cidade que pouco se escreveu, né? O melhor texto de Brasília, obviamente, é o da Clarice Lispector, que eu li naquela época, que me influenciou bastante, né? Mas aos poucos eu fui preenchendo e criando um rótulo para mim, que eu brigo com esse rótulo poeta de Brasília, sabe? Mas é do conflito que nasce a poesia, né? Quer dizer, mas Brasília foi uma tentativa de resolução de um conflito com uma cidade que, quando eu cheguei aqui, era uma cidade agreste, agressiva, era uma maquete. Eu saí do mato, né, de Mato Grosso, saí do mato para cair na maquete, né? Hoje, se eu chegasse aqui com 14 anos, não seria mais esse impacto, porque Brasília era uma cidade artificial na época, né? Então, aos poucos eu fui... E a minha relação com a cidade, hoje ainda é, mas na época era muito... Eu morava nas 400, nas superquadras, quer dizer, a perda de referências. Eu vim de Cuiabá, era moleque de rua, de turma, de gangue, né? Então, esse estranhamento, houve um estranhamento, esse decifra-me, eu te devoro, houve um conflito violento com a cidade que hoje é paixão. Paixão é a mistura de amor e ódio, né? Mas ódio é uma palavra forte, eu acho que não é o caso, né? É amor e estranhamento, né? E esse estranhamento é permanente, né? Porque ele que alimenta a poesia. Mas muita gente já tinha, assim, de certa forma, não poetizado sobre a cidade. De certa forma, assim, famoso texto do Anderson Braga Horta, outros claro, tantos, mas sempre de uma maneira muito formal. E você opta por uma poesia do verso branco, do verso mais livre, que, de certa forma, traduz mais o espírito da cidade daquela época ou não? Traduz um pouco o espírito da geração mimeógrafo, né? Da geração marginal, né? Quer dizer, e eu me norteei muito numa coisa da simplicidade, né? O plano piloto, né? Quer dizer, a simplicidade de Brasília, eu acho que a luminosidade de Brasília, a clareza de Brasília, eu queria muito botar isso na minha poesia, né? Quer dizer, essa informalidade que vem da nossa geração, mimeógrafo e tudo, né? Porque Brasília é uma cidade nova que não é que pede uma poesia nova, mas eu queria que a minha poesia refletisse um pouco a cidade, assim, principalmente a simplicidade, porque o simples é o complexo resolvido e o simples é sofisticadíssimo, né? Nada mais sofisticado do que o simples, e eu busco isso até hoje, cada vez mais, né? Então, se você vê o traçado de Lúcio Costa, a ousadia, né, do traçado e a simplicidade do traçado, eu sempre me norteei por isso. É uma
pelo menos uma tentativa, uma disposição, melhor dizendo, de se trabalhar com a linguagem local, que é muito própria, que é muito particular, né? A coisa da W3, da L2, dos eixos, tesourinhas e tal. Você trabalha com essa linguagem também muito profundamente na sua obra. Quer dizer, como é também essa tradução dessa linguagem? Brasília é maravilhosa, porque ela permite muitas associações, né? Essa racionalidade, a cidade mais racional do mundo, né? Aí você bota o racional, essa linguagem de Brasília das siglas, você inverte as siglas, né? Quer dizer, é uma cidade que propõe muitas, é uma cidade com simbolismo muito grande, asa sul, asa norte, o eixo, fora do eixo, né? Quer dizer, é uma cidade assim que proporciona, como eu falei, muitas associações, né? E é uma cidade nova, né? Então eu achei que eu tive muita sorte, mas como eu disse, eu estou escrevendo bastante sobre Brasília ainda, mas está cada vez mais difícil, o que é legal, né? Você não pode virar cover de si mesmo, né? Não pode pegar aquilo, começar a diluir aquilo e se autoplagiar, né? Mas é fascinante escrever sobre Brasília, mas é porque eu conheço um pouco a cidade, história, li e vivo e ando pela... E é uma coisa interessante, como que eu estou começando a escrever sobre microcosmos de Brasília. Ontem eu não conseguia dormir, porque eu estou com um livro sobre a rodoviária, que é um lugar que eu frequentei muito, eu frequento menos, mas é um livro que chama Poesia Passageira, Poemas Sem Destino. Né, a nossa Rodô, né, quer dizer, já está entrando na especialização da especialização, né, mas porque não existe limite, né, uma coisa que eu não gosto é as pessoas falam, não vou escrever sobre Brasília porque você já escreveu, quer dizer, isso é uma bobagem, né, quer dizer, cada um chega com uma visão, com uma história, com uma carga, né, e Brasília é esse caldeirão, né, esse caldeirão cultural, e vai criando uma identidade, uma linguagem, é uma cidade diferente, fascinante, né, que te chama, né, e que te instiga e te desafia, né, isso. Que é um universo muito próprio. Tá aí o João Almino descreve isso nos romances de uma maneira muito plena. Mas assim, e a rodoviária de certa forma também um universo muito próprio, porque se olhada de maneira mais fria, mais distante, né, você viraria as contradições todas refletidas da cidade e seu entorno, né? Quer dizer, o livro refletiria um pouco isso também. A rodoviária é onde Brasília mais parece com o Brasil, né? Quer dizer, aquele ar informal de feira, aquela circulação, e onde tem gente, né, onde você vê gente. Eu já levei, eu quero ver gente, então vamos comer um caldo, um pastel de caldo de cana na rodoviária, né? Quer dizer, é um lugar fascinante, é um espaço fascinante, e ontem eu não consegui dormir, fiquei lá e fui lá e fiz um caderno, já rabisquei umas ideias e quero fazer o lançamento lá. O livro vai ser patrocinado por alguma empresa de ônibus ou um shopping, um supermercado popular, e eu vou lançar o livro lá e a tiragem tem que ser 50 mil para começar. E vai ser um livro bonito, com papel bom e não vai ser muito grande, né? E vou lá para as filas e vou fazer dedicatória. E muita gente ali talvez nunca leu um livro de poesia ou nunca teve um livro dedicado a ela de poesia, porque eu dedico para toda a família, tiro foto, quer dizer, eu acho que é uma... Eu estou tentando, aí eu fico pensando, Aline, você tá se auto-encomendando um livro, né? Como é que vai ser esse livro, a linguagem, né? Minha linguagem sempre foi simples, muita gente reclama, fala, sua poesia não é grande coisa porque eu nunca fui no dicionário para ler sua poesia, sabe? Quer dizer, eu acho que não é por aí, eu acho que há uma coisa importante, um parênteses rápido, eu acho que eu sacrifico tudo pelo entendimento, sabe? Para mim entender o poema, o poema tem um lugar onde você se agarra, onde você se pega. Eu acho que eu sacrifico muito a poesia porque eu não consigo ser hermético, eu não consigo ser complexo, né? Não é que eu não consigo, não me chama, não me atrai, né? Não me atrai. Mas você, de certa forma, mantém, até pelo que você falou agora, aquele espírito da geração mimeógrafo, né? Quer dizer,
a autopublicação, o próprio... Você do escritor ao livreiro, né? Quer dizer, congrega todas as faces do processo e mantendo essa preocupação com a comunicabilidade, que era muito própria daquela geração, né? Sim. Preserva-se o espírito? Isso, sim, porque a nossa relação com o livro é uma relação muito orgânica, né? É uma relação muito orgânica, porque ainda há muita mitificação de poeta, então esse negócio de zerar essa distância. Eu acho que na hora que você vai ali na rodoviária, você zera a distância, você desmistifica, e a pessoa fala, eu também escrevo, eu também publico, ou nunca publiquei, porque eu acho que... Né? Então, eu acho que o importante porque o poeta é visto, às vezes, como um ser estranho, né? O poeta é um ser estranho, doente, está sempre num quarto escuro, procurando uma forma de se matar. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que quebrar isso, porque... Né? E outro problema no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, é que a poesia é complexa e a poesia boa é aquela que você não entende, ou que você não entende, ou que você não capta. Né? Eu gosto desse retorno, né? Que a pessoa... Né? Eu acho que tem que... O que a gente quer é causar algum impacto, que a pessoa lembre daquele poema, ou lembre daquele texto, né, e que não fique fluido, né, por aí. Mas o espírito é esse, é de desmistificar, de aproximar, né, e eu gosto disso. Eu particularmente gosto muito desse corpo a corpo. Né? Eu sou um poeta que gosta desse contato em escolas, em lançamentos, feiras, etc. Porque isso me alimenta também bastante, sabe? Muita coisa, eu recebo muitos comentários, ideias, quer dizer, isso me alimenta e me oxigena, né, também. Há uma literatura que é feita para Brasília. Brasília, ela serve de apoio a toda a obra de um grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, que é o João Almino. O João Almino estreia na literatura nos anos 80, em 1987. Ele estreia com um livro fundamental, que é o Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo, que coloca Brasília como eixo de uma vida intensa. Aqui está todo o misticismo de Brasília, está toda a mítica da cidade, está todo o imaginário que é possível arrancar daquela cidade que ainda se formava, mas que já tinha uma alma muito viva, muito profunda, muito acesa. O livro conta parte de um fato curioso, uma fotografia da posse do que seria o primeiro presidente negro do Brasil. E a partir dessa fotografia, da vida daquelas pessoas que estão na fotografia ou até além da fotografia, ele começa a descrever uma cidade verdadeiramente pulsante e surpreendente. É fundamental ler João Almino em todos os seus livros, mas sobretudo no Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo. E há uma coisa curiosa também nessa poesia, né? E até nessa coisa quixotesca de guerrilha poética mesmo. Militância, né? Militância. Até porque você, de certa forma, você transita por todos os aspectos da cidade, né? Há um diálogo entre o concreto da cidade e o próprio cerrado, a irregularidade do cerrado, a irregularidade das formas do cerrado, digamos assim. Sua mãe, inclusive, pintou o cerrado, né? É interessante. Dizer, como é esse diálogo também desses dois aspectos de sua poética? Porque Brasília tem vários mundinhos. Uma vez eu estava no setor H de Itaguatinga, o setor de oficinas, o QNH de Itaguatinga, fui lá comprar a porta de uma Kombi. É um outro universo, porque desse dia eu fui num coquetel na Embaixada da Alemanha que estava chegando lá o Adido Cultural. Né? Quer dizer, esses contrastes, isso tudo é muito rico. Né? Esses contrastes. Lá o cara foi procurar a porta, falou, fica aí sentado. Eu escrevi um livro sobre sucata, porque lá, exercício, você vai esperar aí, senta aí, e eu vou procurar essa porta, porque lá é um grande ferro velho, eu recomendo vocês. É sair do nicho, sabe? Sair da zona de conforto. Por exemplo, eu gosto muito de almoçar na Feira Permanente de Ceilândia, e levo muita gente lá, vou sempre lá. Quer dizer, você sair do seu mundinho, assim, porque enriquece a vida, né? Quer dizer, você vê outras... Eu saio muito do plano, eu moro aí sempre no plano, mas eu me orgulho de uma coisa de conhecer todas as cidades satélites, vou nas escolas, né? Gosto muito de escola, então eu acho que isso tudo enriquece, tudo enriquece. Você tá com um novo livro, o Rasília, né? Rasília. Bom,
é a Brasília sem o B, né? É. E que é dedicado a grandes figuras que passaram, que viveram, que sentiram Brasília, né? Por que o Brasília e por que essas figuras? O livro tinha um título muito ruim que chama Mitologia Candanga, sabe? Eu li mensagem, claro, li muitas vezes, mensagem do Fernando Pessoa, que fala dos heróis portugueses, né? Lá Vasco da Gama, Camões, o Fernando Pessoa fala do Henrique o Navegador, o Infante. Eu falei, quem são nossos heróis? Quem são nossos heróis, nossas figuras, né? E aí eu fiz uma lista de 100 pessoas, né, muitas bem conhecidas, como Lúcio Costa, e outras menos conhecidas, né? E aí eu comecei, isso demorou 3, 4 anos, não foi esse livro, né? Não é que foi uma guerra, não é uma guerra, mas é uma luta com as palavras, que tem aquele poema do Drummond, né? Luta com as palavras, mal rompe amanhã, né? Lutar com as palavras é a luta mais vã. Mas recomeçamos todos os dias, mal nasce amanhã, algo por aí. Porque o poeta é um trabalhador braçal da linguagem, né? E eu fiz uma lista e muitos aconteceram, muitos poemas aconteceram, muitos não, né? E dos que não aconteceram eu fiz uma lista também das pessoas que eu quero homenagear, que não. Eu vou ler aqui um poema do Lúcio Costa, que eu gosto, sabe? Porque às vezes a gente acerta a mão. A verdade é essa, às vezes você erra a mão, às vezes, mas quando você acerta a mão, a gente tem que sair, né, correndo, pulando. E o Lúcio Costa, a razão pensa e surge o gênio, de dentro da borboleta. E o Jofre Mozart Parada, eu acho que são pessoas que que deram sangue por Brasília, assim, que lutaram, que deram sangue mesmo. E tem que ser reconhecida. Jofre Mozart Parada foi o cara que o Lúcio Costa deu para ele o mapa do plano piloto e falou assim, agora plota. E ele foi estaquear onde a W3, Eixinho, Eixão, L2, tudo. Jofre Mozart Parada. Riscou no chão a cidade riscada no ar. As brasilinhas que pisas. O mais importante desse livro são as mini-biografias dos 67, tá? Né? Tem poema por lá, 60, porque não é que há um desconhecimento, assim, porque eu vou em muitas escolas, até em universidade, as pessoas confundem, sabe? E eu acho que a gente só vai gostar de Brasília o dia que a gente conhecer, e você só preserva aquilo que conhece, né? Tá, aí vou ler mais um aqui, que o Galdino, né? O índio Galdino, que é a nossa grande mácula aí, né? Galdino. Tarde da noite, fogo no açoite, cinzas na manhã. A pele da cidade queima e não é grama. Francisco Ozanam, o nosso grande jardineiro. Jardineiro de Brasília. O poema dele é tão simples, é tão... As pessoas talvez vão dizer, eu também faço, então faz. Né? O poema do Ozanam não podia ser outro. Todos os anos os ipês te oferecem flores. Então, mas o Ozanam foi uma figura interessante. Agora, assim, a cidade, 60 anos da cidade, então, né? Você está aqui desde os anos 70. 74. Né? E a cidade ainda dá caldo, ainda dá tema, ainda dá coisa. Como é essa coisa de chegar aos novos temas de Brasília? Mas está ficando mais difícil, como eu falei, né? O que é bom, né? Porque eu já falei da burocracia, do poder, do céu, do Lago Paranoá, do Cerrado. Quer dizer, eu só vou publicar alguma coisa que seja melhor do que eu produzir. Não tem sentido né? E eu tenho que ter o meu desconfiômetro antes do leitor. Falei, peraí, isso aqui ele já está diluindo um poema lá que ele reciclou e tal, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. E não faz sentido mesmo, né? Mas dá caldo, dá muito, tá? Eu tenho uns 3 livros aí inéditos sobre Brasília, ainda que... eu tenho um projeto que é para a vida toda, mas só parou em Ceilândia. Era um poema para cada cidade satélite, ou cada região administrativa, né? Eu fiz um chamado 8 poemas para Ceilândia, que era um folhetinho, mas aí são 19 cidades há 19 anos, um por ano, né? Vou lançar um livro por ano, um para Taguatinga, São Sebastião, para Santa Maria, para Planaltina, para Sobradinho, né? Contando a história, poemas na forma poética, né? Mas dá, Brasília. Brasília, eu ainda quero escrever muito sobre Brasília, porque é uma forma de eu retribuir também. A cidade me deu muito, sabe? Me acolheu, não me acolheu, me rejeitou, mas depois me acolheu, né? Eu acho que a cidade me acolheu.
E uma coisa interessante na nossa geração de artistas aqui de Brasília é uma coisa que já começou, que vai levar séculos, é dissociar Brasília da ideia de poder. Eu ando por aí, andei por um programa do Sesc aí no Nordeste, você é lá da terra do Renato Russo, falei, opa, do Legião Urbana, quer dizer, né, referência, né, quer dizer, porque Brasília aconteceu uma coisa muito interessante com Brasília, ela começou capital e virou cidade depois, está virando cidade, está no processo, né, ela começou capital. Né? Então ela começou com o carimbo do poder, ela tem uma ligação umbilical com o poder muito forte, e ela nasceu para o poder, realmente, foi planejada para o poder. E Brasília também é poder, né? E muitas outras coisas. E aí ela está nesse processo orgânico de virar cidade, e está virando. Hoje Brasília já é quase uma cidade, já podemos dizer. Até porque ela se rebela já desde seu nascedouro, né? Quer dizer, a criação das antigas cidades satélites, hoje regiões administrativas, é uma certa rebelião da própria cidade, das pessoas que se negaram a sair. O Núcleo Bandeirante, Itaguatinga, o Guará, são frutos disso, né? A Vila Planalto, que se fixa, né? Quer dizer, a rebeldia está no sangue da cidade e da poesia da cidade muito, também. Muito. A rebeldia está presente na negação do traço, do risco. Né? Eu cheguei aqui, as pessoas me falaram, a cidade está pronta. Eu falei, como assim? Não, aqui você vai trabalhar, aqui você vai morar e aqui você vai se divertir. Né? Falei, não, peraí, não, como assim? Né? Quer dizer, vamos inverter. E a construção dessa identidade é cotidiana, né? Mas ela nós temos o poder, né? Nós temos a burocracia, tanto que o melhor rock brasileiro eu acho que é do Legião e do Plebe Rude, realmente, do Capital Inicial, na fase inicial. Né? Então eu acho que Brasília instiga a rebeldia porque tem aquela coisa da imposição. Né? E eu acho bom isso, porque as pessoas falam para mim, pô, mas você malha. Não, eu tenho uma visão crítica porque eu adoro a cidade, se eu não gostasse da cidade eu ignoraria. Né? Quer dizer, eu acho que Brasília é um modelo, Brasília é uma tentativa, Brasília é um experimento modernista e nós somos todos cobaias. Né, desse experimento, né, que tem coisas boas, coisas ruins, mas que é uma proposta, tá? É uma proposta, né, do Le Corbusier, no fundo. Né? Brasília é a tradução da Carta de Atenas, de 1938. Então, e a gente reage a isso, e eu reajo a essas, e a gente tenta fazer essas intervenções, né? No fundo, humanizar a maquete. Eu acho que no fundo é isso. E dissociar Brasília da ideia de poder que vai levar séculos, mas já começou. E também está em processo. Está em processo. Nada está no fim, tudo tá. A pessoa falou assim, e a cidade, e Brasília, cidade utópica? Eu falei, a utopia é permanente. A utopia não deu certo. Está dando certo. Quer dizer, não existe assim, não deu certo. Não, a utopia é permanente. Até ela precisa para se renovar. Claro. Nicolas, obrigado aqui pela sua participação no Leituras e que Brasília continue. Não falar de Brasília me chama. Falar de Brasília, eu sou um militante de Brasília, né? Sou um militante de Brasília. Obrigado. Maravilha. Valeu. Porque Brasília tem vários mundinhos. Uma vez eu estava no setor H de Itaguatinga, e muita gente ali não tem nunca teve um livro de poesia, ou nunca teve um livro dedicado a ela, uma poesia da família. Eu acho que eu estou tentando, daí eu fico pensando aí, você está se auto-produzindo um livro, microcosmos de